A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A aula de hoje, o perigo da murmuração. Vamos lá para o texto áureo. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Paulo escrevendo aos Coríntios. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos provido, Deus, libertação das coisas, Papai, das tentações, das provações. O Senhor tem nos dado escape. O Senhor tem cuidado de nós, Papai. Continua nos ajudando. Livra os nossos lábios de murmurar, Papai, de questionar o Senhor naquilo que o Senhor determinou para nós. Livra os nossos lábios, Papai, de incentivar as pessoas a reclamar, a queixar, a fazer tudo isso, Deus, que desagrada o Teu coração, Pai. Abençoa o meu irmão, a minha irmã e cumpre mesmo, Deus, na nossa vida o Teu propósito. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Verdade prática, vamos lá. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Todo cristão enfrentará situações adversas que vão testar a sua fé e fazer com que venha murmurar em sua caminhada. Sabemos que Deus libertou Israel da escravidão e que depois de livre o povo de Deus iniciou a sua jornada rumo à terra prometida. O percurso escolhido pelo Senhor não foi o mais fácil, porém, com certeza, foi o melhor para os israelitas que naquela ocasião não estavam preparados para grandes pelejas. Deus é fiel e sempre cuidou com zelo do seu povo. Todavia, os israelitas, a cada dificuldade, sempre murmuravam contra o Senhor. O povo de Deus pagou um preço alto por ter reclamado do Senhor. Toda uma geração morreu no deserto. Em nossa jornada, precisamos ter bem claro a ideia de que enfrentaremos obstáculos e dificuldades. O bom ânimo é resultado da fé, da certeza de que não estamos sozinhos. Com a fé alicerçada em Deus, não vamos esmorecer e ceder às murmurações provenientes de um coração ingrato. Ao contrário disso, vamos glorificar o nosso Senhor e Rei. Ter consciência do poder de Deus só faz aumentar a nossa fé e isso é um antídoto contra a murmuração. Vamos lá para a introdução. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas se chama murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede à incredulidade. Sim, as duas coisas andam juntas. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Paulo está escrevendo aos Filipenses. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas, haja vista nos dias de Jesus como se comportavam os seus inimigos principais, os escribas, fariseus, os anciãos do povo.
Tenhamos cautela, porque este comportamento altera a nossa vida espiritual, nossa saúde emocional e física, além de perturbar todos ao nosso redor. Eu não gosto da escola dominical, eu não gosto da igreja, eu não gosto do irmão, não gosto da irmã, não estou suportando meu marido, essa comida não está boa, hoje está frio demais, hoje está calor demais. O ser humano vive muitas vezes falando essas coisas, e isso entristece as pessoas que estão ao nosso redor, quando nós, que nos dizemos cristãos verdadeiros, murmuramos, principalmente contra as coisas que Deus criou. Então, cuidado, para que você não seja esse tipo de pessoa. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática do pecado, da murmuração. Não é normal um crente verdadeiramente transformado viver desse jeito, reclamando, queixando, murmurando, muxoxando, sabe? Se entregar a essa conduta, torna essa pessoa um instrumento do maligno, sendo, portanto, dominado e usado contra a obra de Cristo. Impossível será que essa pessoa seja alegre, bondosa, agradável, mansa. Sua alma está doente, seu corpo vive em trevas e será impossível conviver na luz sem que haja uma transformação de vida. Essas pessoas que vivem assim precisam disso. Tudo elas reclamam, tudo elas queixam, tudo elas questionam, tudo elas murmuram, principalmente com as coisas que Deus faz. Elas esquecem das promessas, elas esquecem das bênçãos e preocupam só com o seu coração, com a sua satisfação. Uma reflexão para nós. Vamos lá. Os hebreus não agradeceram a Deus pela libertação da escravidão egípcia e nem pela provisão recebida no deserto, mas preferiram permanecer como escravos, bem alimentados, e assim murmuraram contra Deus. Nós vamos ver alguns versículos no restante da lição que falam sobre essa murmuração. Água, comida, calor do deserto, as coisas no deserto, nós não gostamos mais do maná, nós estamos com fome, a gente queria estar no Egito, tudo isso, imagina aquele povo e a cabeça de Moisés tentando se concentrar na voz de Deus. Toda a congregação dos filhos de Israel, está lá em Êxodo, murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Olha o povo aí. Gostei demais dessa imagem. Você está se reconhecendo em algum deles aí? Onde que você está aí? Se você não está aí, dê glória a Deus. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo apagou. Números capítulo 11, misericórdia pura de Deus. Números capítulo 14, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Está aí o maná. Deus providenciou um alimento para eles, para cada dia, para que eles pudessem colher a cada dia, assim como temos que buscar a presença do Senhor todos os dias, e mesmo assim, olha o que aconteceu. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio, ou seja, está enjoada, enfastiada deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Misericórdia de Deus mais uma vez. Então Moisés orou pelo povo:
Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Cristo, prefigurado no Antigo Testamento. O que esperar de uma pessoa arrebatada por esse espírito de murmuração? Impaciência, ingratidão, desrespeito, dúvida, facção, rebeldia contra a liderança, assim como foi contra Moisés, contra Arão, contra o próprio Senhor. Revela uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações divinas em nossas vidas, cegando-nos diante das grandes obras de Deus. Lembre-se do exemplo de Jó, que disse: eu só te conhecia de ouvir falar. Conclusão? Jó depois fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. Quem foi que ensinou sobre Deus para Jó? Quando o livro de Jó foi escrito? Quem escreveu o livro de Jó? Jó tinha um conhecimento de Deus a ponto de dizer: eu só te conhecia de ouvir falar. Ele era um homem temente a Deus, reto, se desviava do mal, mas ele só conhecia Deus de ouvir falar. E Deus se manifestou naquelas provações que ele passou, para que agora ele pudesse dizer: eu sei que o meu Redentor vive, agora os meus olhos te veem. Meu irmão, minha irmã, se você tem o costume de murmurar, deixe de lado esse costume, para que você experimente as bênçãos de Deus na sua vida. Não seja como o povo foi no deserto, picado por serpente, depois olhava para aquela serpente de bronze que Moisés pôs naquela haste de madeira, significando a cruz. Quando você olha para a cruz, você é sarado. O povo murmurou ali no deserto, lá naquelas águas amargas. Moisés jogou um pedaço de madeira, ou seja, o que é o madeiro para você, o que significa a cruz para você, para tornar a sua vida doce, para tornar a sua vida realmente sarada, curada. Deixe de lado a murmuração, o queixume e viva uma vida livre na presença do Senhor. Nosso Pai contempla todas as nossas ações e sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, nos humilhando mesmo, graciosa e amorosa, e não com queixas. Grandes experiências com Deus não curam necessariamente um coração mau e queixoso, cheio de murmurações. Quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para si, como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias. A exemplo das águas se tornaram doces, se as pessoas ouvissem a Deus e obedecessem inteiramente a sua palavra, elas seriam curadas de todas as suas enfermidades. Vamos obedecer o Senhor. A peregrinação de Israel pelo deserto é didática, como eu disse, ela é para ensinar as pessoas, para nós, para eles. Se queremos alcançar todos os propósitos de Deus para nossas vidas, precisamos prestar atenção nisso. E uma aplicação prática dessa aula de hoje, qual é? Na vida da igreja local, uma oração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Precisamos vigiar e orar em todo o tempo para que este espírito fique bem longe de nós. Então, nessa carreira proposta, você já sabe as armas, você já sabe qual é o caminho, você já sabe como vencer tudo isso. Deixe de lado a murmuração. Não faça como o povo fez no deserto. Isso entristeceu o coração de Deus. Toda uma geração partiu, toda uma geração morreu naquele deserto. Eles não estavam preparados para a terra prometida. Eles não tinham se esforçado para a terra prometida. E Deus, didaticamente, querendo ensinar a eles, nos ensina também. Porque as pragas do Egito, mostrando como Deus queria ser superior, soberano sobre tudo, todas as divindades, sobre tudo aquilo, são didáticas para nós também. Que o Senhor te abençoe. Aprenda com os seus erros, aprenda com os erros das pessoas, mas principalmente aprenda com o exemplo de Cristo. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.